Olá, tudo bem? Vou mostrar para vocês algumas características da função exponencial. Uma função exponencial, ela pode ser descrita por f de x é igual a elevado a x. Esse a, ele é chamado a base da minha função. E ele pode ser descrito por alguns valores. O a, ele tem que ser diferente de 1 e ele também deve ser positivo. Aqui eu tenho alguns exemplos. F de x é igual a 2 elevado a x e f de x é igual a meio elevado a x. Neste primeiro exemplo, eu tenho a base 2 e neste outro exemplo, eu tenho a base meio. Neste primeiro exemplo, eu vou pedir para vocês esboçarem o gráfico dessa função exponencial f de x é igual a 2 elevado a x. Então, para construir o gráfico dessa função exponencial, eu posso construir um quadro com alguns valores de x e os respectivos y. Então, veja, para eu construir esse quadro, eu preciso determinar alguns valores. Então, eu fui colocando alguns valores aqui e fui fazendo com calma cada operação, que aqui eu preciso lembrar das propriedades da exponenciação. Veja, f de menos 3. No lugar do x, eu preciso colocar o menos 3, que eu botei igual a 2 elevado a menos 3. Então, veja, f de menos 3 é igual a 2 elevado a menos 3. Mas, veja, eu tenho que lembrar o que é 2 elevado a menos 3. Então, é a função inversa do 2. Então, é 1 dividido por 2 elevado ao cubo. Então, veja, o sinal que era negativo, ele tornou positivo, mas o 2 elevado ao cubo veio ser o denominador de uma fração. Bom, agora eu estou trabalhando com potenciação. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E eu posso entender aqui que é uma divisão, e 1 dividido por 8 é 0,125. O próximo valor que eu quero determinar é o f de menos 2. Então, vai ser 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 dividido por 2 ao quadrado. Então, o que é 2 elevado a menos 2? É 1 dividido por 2 elevado ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado é 4, e 1 dividido por 4, 0,25. f de menos 1, 2 elevado a menos 1, 1 dividido por 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, e 1 dividido por 2, 0,5. O f de 0, eu substituí no lugar do x o 0, então eu tenho 2 elevado a 0, que é 1, todo número elevado a 0 é 1. O f de 1 é 2 elevado a 1, que é 2, e o f de 2, 2 ao quadrado igual a 4. Então, a partir desse momento que eu coloquei alguns valores, agora eu vou evidenciar numa tabela os x, os y e os respectivos pares ordenados. Então, esses foram os valores que eu efetuei o cálculo anteriormente. Quando x é igual a menos 3, o y é 0,125. Quando x é igual a menos 2, o y é igual a 0,25. Quando x é igual a menos 1, o y é igual a 0,5. X é igual a 0, o y é igual a 1. X é igual a 1, y é igual a 2. E x é igual a 2, o y é igual a 4. Agora, a partir desses pares ordenados, eu vou construir o meu gráfico. Então, x3 negativo, y 0,125. Então, x menos 3 e a altura é bem pequenininha, 0,125. X menos 2, 0,25. X menos 1, y 0,5. x0, y1. x1, o y2 e o x2, y4. Então, veja que esse crescimento está sendo de forma exponencial, é diferente da função quadrática e da função linear. Agora que eu tracei esses pontos, eu posso traçar a curva que passa por esses pontos. Então, uma observação, como o valor de A é sempre positivo, ele nunca vai tocar a curva, ok? Então, eu ensinei aqui como construir o gráfico, tendo como base alguns pontos. A função exponencial ela pode ser crescente ou decrescente. Veja, o A é a minha base. Se a base for maior que zero, como o A é maior que zero e ele precisa ser diferente de 1, se o A for maior que 1, significa que minha função é crescente. No caso do exercício anterior, o A ele era igual a 2, então por isso que a minha função era crescente, ele era maior que 1. Agora, se o A fosse igual a meio, por exemplo, a função já seria decrescente. Então, fica como uma atividade para você construir o gráfico da função f de x é igual a meio elevado a x, e você vai verificar que ela é uma função decrescente. Eu tenho algumas propriedades da função exponencial. Então, veja, se y é igual ao exponencial de x, veja o que é esse e. Eu também posso colocar
a função exponencial na base e ele vem de Euler. O e vale 2,71. Então, existe essa relação também da base A para a base E. Ambos são funções exponenciais. A base E, aqui eu tenho o gráfico da f de x igual a e elevado a x. Eu tenho que o e é o número irracional com valor aproximado de 2,71. E aqui eu tenho o gráfico dessa função e elevado a x. Então, o e é um número aproximado. Então, retornando para as minhas propriedades, eu tenho y igual a exponencial de x, sei somente se x é igual a ln de y. Veja, a função inversa da exponencial é o ln. Então, se eu quero encontrar o x, basta fazer o ln de y. Lembra que eu comentei que a função inversa da exponencial é o ln? Então, como a função inversa da exponencial é ln, o próprio resultado é o y. Agora, novamente, como a função ln inverso da exponencial, o meu próprio resultado é o x. Exponencial de x mais y, eu posso falar que é exponencial de x vezes exponencial de y. Exponencial de x menos y, exponencial de x dividido por exponencial de y.